Graça e paz. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e hoje nós entramos na nossa sexta lição. Chegamos à metade do nosso livro texto. E agora na metade do livro também, capítulo 3. Então nós vamos dar sequência ao nosso estudo. E o apóstolo Paulo, nesta parte da nossa lição, ele vai fazer uma oração, né? O tema da nossa lição é esse, né? A oração mais ousada da história. E o que será que o apóstolo Paulo ele pediu nessa oração? Então é isso que a gente vai ver. Vamos trazer as lições para a nossa vida, aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Mas antes, vamos, como sempre fazemos, iniciar com uma oração, pedindo ao Senhor que continue a nos abençoar para as nossas vidas e que use exclusivamente a palavra dele para orientar as nossas vidas. Eu vou pedir ao nosso irmão Marquinhos, coloque de pé, faça essa oração, coloque a nossa classe, as demais classes também já foram colocadas, mas vamos ressaltar essa necessidade da orientação do Senhor naquilo que será ensinado na escola bíblica dominical. Grande Deus amado, nós exaltamos o seu santo nome, porque entendemos que o Senhor é o Deus, o único Deus verdadeiro, Senhor, a quem é digno de toda a honra, de todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tudo que aconteceu até aqui, pela palavra ministrada pelo tua serva, pelo louvor que foi entoado a ti, Senhor. E agora, meu Pai, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento aqui, Pai, para que possamos compreender melhor a tua palavra e crescer no Evangelho. E também, Senhor, estenda essa oração para as demais classes, as crianças, os jovens e, Pai, em todo o canto da terra que estiver tendo alguma missão, alguma escola bíblica dominical aqui, que o Senhor possa agir com o seu Santo Espírito na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Na semana passada, nós iniciamos o estudo do capítulo 3 e nós já vimos, né? O apóstolo Paulo ele faz duas revelações nesse capítulo, nesse ponto específico. Ele fala a respeito da necessidade de reconhecer os gentios como parte da igreja, juntamente com os judeus, coisa que ele já tinha feito no capítulo 2 de forma mais profunda. Aqui ele ressalta essa necessidade e ele termina na primeira parte, do versículo 1 até o versículo 13, falando dessa necessidade que a igreja tem de alcançar os gentios, o ministério da evangelização. Então ele faz essas duas ressalvas nessa primeira parte do texto. Os gentios como parte do povo de Deus, o povo chamado e escolhido pelo Senhor, e a necessidade que a igreja tem de pregar o evangelho a essas pessoas, os gentios, assim como os judeus também. Então agora ele vai fazer, dentro desse contexto, dessa igreja em Éfeso, nessa cidade, ele vai fazer uma oração, uma intercessão, a oração que o apóstolo Paulo ele faz pela igreja em Éfeso. E nós vamos ver o que nós podemos aprender daquilo que foi dito pelo apóstolo Paulo nesse trecho. Efésios capítulo 3, versículos 14 até o versículo de número 21. O apóstolo Paulo é um homem de oração, né? E o título desse texto aqui já começa nos mostrando isso, né? Paulo ora novamente. Paulo ora novamente. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, essa aqui foi o último livro que ele se propôs a escrever, né? Dentro das cartas às igrejas, as cartas pastorais, e ele já está em idade avançada, está preso, né, em Roma, e a gente vê nos escritos do apóstolo Paulo a desenvoltura, né, de uma pessoa que já teve várias experiências. Ele nos conta as experiências que ele teve, né, no decorrer dos seus escritos.
Então aqui já é uma pessoa experimentada, já passou por muitas coisas, né? Coisas boas e principalmente coisas ruins também, né? De perseguição, de perigos, né? Ele vai nos falar isso, principalmente na carta aos Tessalonicenses. Então a gente vê aqui a desenvoltura dele. Então, o primeiro comentário que o Reverendo Hernandes, quando escreve o livro, ele fala sobre essa carta, ele fala justamente sobre isso, né? Dessa oração que o apóstolo Paulo ele faz nessa carta, na verdade, é um ensino teológico que ele faz nessa oração, porque o apóstolo Paulo aqui, ele já tinha passado, já tinha experimentado muitas coisas, então ele se revela mais quando ele escreve essa carta aos Efésios. E isso é importante, né? Que a gente aprende de uma pessoa especialmente inspirada por Deus, né? A gente crê na palavra de Deus com essa revelação, e a gente precisa trazer, né? Aprender, trazer isso para a nossa realidade, para a nossa vida. Se o apóstolo Paulo escreveu a carta há tantos anos atrás, né? A igreja de Éfeso, nós precisamos ver qual que é a atualidade dessa carta aplicada à igreja de Florestal, hoje, né? 2021. Esse é o desafio proposto. Vamos acrescentar muito bom. Sei que. Vamos lá. Aí a gente traz isso na nossa realidade hoje, né? Dentro do tempo que nós vivemos, né? Isso é importante. Uma coisa que chama atenção no texto, se os irmãos leram antes, principalmente quando o apóstolo, quando o reverendo Hernandes, ele retrata, ele introduz, faz a introdução desse texto. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele estava preso, né? E assim, as condições da prisão naquela época, já comentei aqui, já falamos aqui, né? Se hoje é ruim, naquela época era 1 milhão de vezes pior, né? Muito pior. Então assim, quando nós imaginamos, né, alguém preso, e aqui, né, injustamente preso, né? Por que o apóstolo Paulo foi preso? Preso porque pregava o evangelho, não foi isso? Né? Foi preso por conta disso. Então assim, nesse momento de dificuldade pessoal, qual que seria a intenção racional de se colocar numa oração feita nesse sentido, nesse intuito, nessas circunstâncias? Qual seria? Orar por si mesmo. É lógico, né? E o apóstolo Paulo, ele tinha muitas necessidades, não tinha? Talvez tivesse, assim, talvez não, com certeza, ele tinha mais necessidade de qualquer um de nós aqui. Não tinha? Não tem dúvida em relação a isso, né? E assim, o que desperta o nosso interesse é justamente isso, né? Quando a gente lê essa oração que foi feita, escreve essa carta, assim, o que o apóstolo Paulo pediu para si? O que ele pediu para si? Pessoalmente para ele. Ele não pediu nada. Não pediu nada. Ele poderia ter pedido, sim, Senhor, como o Senhor fez com Pedro lá atrás, lá, manda o seu Espírito Santo para me libertar aqui. Ele não tinha legitimidade para fazer isso? Ele não poderia fazer isso, Rodrigo? Não seria justo? Não seria certo? Não teria nada demais em fazer isso. Ele estava preso, né? Ele começa o capítulo 3 falando isso aí, ó. Eu, Paulo, prisioneiro em Cristo. Prisioneiro em Cristo. As algemas dele eram por conta disso. Então, por que não pedir a Deus que pudesse libertar? Era justo, era certo. Eu, se estivesse lá, a primeira coisa que eu ia fazer era isso. Não tem dúvida nenhuma, mas nenhuma mesmo. Né? Então, assim, a gente vê, né? Às vezes, só assim, né? Vai passando o tempo vai passando para a gente, o tempo passa, né? Ontem a gente estava comentando isso, Marquinhos estava falando, né? Não, mas o ano está passando tão rápido, e é verdade, né? Outro dia mesmo a gente estava comemorando Natal, Ano Novo, agora
fazem para a gente, que faziam antigamente, já não agrada mais, a gente já não vê com os bons olhos, né? Porque a experiência faz isso com a gente, nos mostra, né? O que é conveniente, o que não é, né? E a gente começa a ver dessa forma. O apóstolo Paulo, ele aperfeiçoou, né? Aperfeiçoou o que ele tinha, assim, a gente olha o passado dele, e ele começa o capítulo 3 falando sobre isso, né? Eu não sou digno desse evangelho. Sabe por que ele fala isso? Sabe por quê? Eu sou o menor dos apóstolos. É verdade. O que o apóstolo Paulo ele é? Perseguidor dos cristãos. Ele tinha consciência disso, né? E ele chega na velhice, na plenitude daquilo que Deus tinha para a vida dele. Ainda como perseguidor, Deus tinha um propósito para a vida dele. Não tinha? Tanto é que se tornou um apóstolo, pregador da palavra de Deus. Quando você fala assim, ele tinha mais necessidade de nós, ele estava ali, né? E ele ainda ficou para poder todo mundo orar pelos gentios e tal. Será que ele tinha mais necessidade? Porque assim, na maturidade espiritual dele, ele não tinha necessidade. A necessidade dele era, para ele estava preso. Paulo era um imprevisível. Porque assim, ele era muito livre em Cristo. Então, se aquela dor, essa dor é minha. Agora, dele eu acho que não era, sabe? Assim, ele está solto, ele está preso, para ele mesmo, importava que ele pregasse o evangelho, que ele orasse, eu acho que assim, ele tinha muito claro essa coisa de tudo contribui para o bem do que ama a Deus, importa que o nome de Jesus seja pregado. Não será que é por isso que ele não pedia por ele? Assim, é isso que o reverendo Hernandes traz para nós, né? Porque a introdução é essa, mas na verdade ele vai trazer o ensino, é esse, né? O apóstolo Paulo tinha muitas necessidades, mas assim, a necessidade primordial dele, o que era de pregar o evangelho. Então, assim, a situação pessoal dele não importa. Então, assim, a lição vai nos conduzir a essa conclusão que você falou aí, né? Porque assim, eu falo, é justamente isso aí, a gente olhando de fora, qual que era a necessidade? Era essa. Mas assim, passando assim, a analisar o que o apóstolo Paulo ele faz, o que ele pede, qual que é a postura dele, a gente vê a postura desse homem aí que você falou, né? De um homem que sabia da missão dele, sabia o objetivo que ele tinha, e assim, eu estou preso, eu estou passando por dificuldades, por privações, não importa, eu tenho uma missão, né? Dentro da prisão, pregando o evangelho. O carcereiro foi alcançado dentro da prisão, né? Com a pregação do apóstolo Paulo, né? Então, assim, é esse, né? É o caminho que nós vamos percorrer para chegar nessa conclusão que você falou. Muito bem, viu? Muito bem observado. É isso. Você acabou falando que Paulo entendeu o chamado. Paulo entendeu o chamado dele. Está lá em Atos 9, que fala quando ele ficou cego, né? E o Senhor apareceu a Ananias e foi no versículo 15, fala lá assim, que, de 15 a 16, Atos 9. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo, que é Paulo, tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Ele já sabia que ele ia. Então ele já sabia, né? Quando ele foi chamado, ele já sabia, né? Então, isso aqui é o início, né? Atos 9 é o início. E Efésios é o final, né? É o final. Então ele já tinha consciência do que ele estava passando. Era necessidade, né? Era necessidade. Não dele, né? Aí, a palavra já é minha, né? Ele sim, talvez ele não quisesse, por conta disso, estava sofrendo. Mas ele tinha consciência da missão. Ele tinha que cumprir, passar por aquilo ali, né? E quantas vezes nós desanimamos do nosso propósito pelas dificuldades, né? Talvez ele seja difícil para as nossas vidas, né, cara? A gente, está tão difícil, está tão longe, está demorando tanto, né? A gente desiste. E o apóstolo Paulo chegou no final da vida dele consciente do propósito dele, né? Então, assim, não reclamava, em momento nenhum reclamava das dificuldades, né?
Superar todas elas, né? É isso que eles são para mostrar para nós nessa oração. Então, é esse o intuito, né, desse texto. O apóstolo Paulo, ele tinha um ministério intercessório, né? A gente vê pela oração, né? Ministério intercessório. Então, a gente precisa aprender isso para nós também, né? Porque a gente, muitas vezes, né, foi dito pela Tânia, foi dito pela Lívia, foi dito pelo Emerson, né? É esse sentido, talvez seja esse o sentido da missão das nossas vidas. Nós nos preocupamos muito conosco, né? Hoje, isso é assim, não é exclusividade da nossa era, não. Isso é assim, o homem é assim, né? A natureza do homem é assim, né? A gente vê isso no Éden, né? Ó, você vai ser igual a Deus. Vamos abrir os seus olhos, você vai ter o conhecimento. Então o homem já é assim desde o princípio. Então o apóstolo Paulo, São Paulo, ele coloca isso, essa realidade. Ó, eu, como um pastor, como alguém que ministrou a esses irmãos nessa igreja, apresentou a eles o evangelho, eu tenho essa responsabilidade, interceder pela vida deles, né? Isso é um ensino para nós hoje. Paulinho, acho que a gente poderia mudar, né, essa palavra aí em si para qual é a necessidade de Paulo, que traz, seria necessário, vontade de Deus, propósito de Deus, que ele passasse por aquilo, até mesmo para mostrar para a gente, porque muitas das vezes nós passamos por dificuldades e nós queremos abandonar Deus, nós queremos falar de Deus, aí eu acho que é o propósito de Deus mesmo, com certeza. Aí a gente pergunta, qual que era a necessidade de Paulo? A gente trocaria. Era necessário que Paulo passasse por isso, né? Para mostrar para nós, mesmo na prisão, ele não continuou. Mesmo na prisão, ele continuou falando. Então, isso mostra para a gente hoje a fraqueza que nós somos. Às vezes, qualquer coisinha tem que afastar a gente. Afastar do nosso propósito. Então, junto do Paulo com a Tânia, eles complementam, né? Não é isso, né? É a gente ter convicção do nosso propósito. O propósito é assim, porque assim, vai ter dificuldade? É isso que o Paulo está falando. Vai ter dificuldade. Talvez nós não sejamos presos por conta disso, mas nós vamos enfrentar muitas outras dificuldades, diversas dificuldades do nosso tempo. O apóstolo Paulo, ele enfrentou as dificuldades no tempo dele. Essa dificuldade era no tempo dele. Hoje nós vamos enfrentar as dificuldades do nosso tempo para pregar o Evangelho. E assim, nós vivemos agora um parêntese, né? Visão minha, nós vivemos uma época que assim, é uma época de pessoas fracas, infelizmente. Pessoas fracas, né? E nós estamos acostumadas a serem muitas vezes desafiadas. Muitas vezes não são acostumadas a ser desafiadas. Combatou com o pensamento do apóstolo Paulo, do Paulinho, né? Era o pensamento do apóstolo Paulo também, nesse sentido, né? De que assim, dificuldades, sabe qual que é a coisa mais comum para fazer? É desistir, é parar, é desanimar, né? Então assim, e o apóstolo Paulo ele mostra aqui o contrário, diante da dificuldade, eu vou prosseguir, independente da situação. Isso não muda a visão que ele tinha de Deus. Isso não muda a visão que ele tinha de Deus em momento nenhum, né? Ele louva a Deus nessa circunstância que ele estava. Porque a gente, né? Isso é importante para nós, né? Dentro desse texto, né? Independente da situação, nós estamos aqui para adorar a Deus. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Adorar. Estou passando por dificuldade, estou na área profissional, na área sentimental, na área familiar, todas. Mas isso não impede que eu continue a adorar a Deus. Isso não impede, né? Então a gente precisa ter essa visão. E assim, o Evangelho para nós, o apóstolo Paulo nos ensina isso, é muito mais do que um ensino, né? Ele é prático. Então assim, né? O apóstolo Paulo, a gente viu isso, né, na carta aos Romanos, muito, fala assim, ele faz uma exposição, ele fala assim, e à vista dessas coisas, né, faremos coisas, né? Então assim, o Evangelho nos chama a essa praticidade. Quando a gente olha essa oração aqui, é um desafio para nós, nas nossas dificuldades, como Paulinho que disse, nas nossas dificuldades. Vai ser fácil? É claro que não vai ser fácil, meus filhos, né? Eu estava vendo um vídeo, né?
a gente começa a ver esses vídeos, começa a aparecer para mim um monte de coisa, você não consegue sair, esses trem mata a gente. Mata a gente. Tira o tempo, você tem tão pouco tempo e o negócio prende, né? Estava vendo uns vídeos lá, pergunta, aí comecei a ver lá, o menininho foi evangelizar, aí estava assim, o primeiro, né? O pai incentivando, né? Criança é espontânea, né? Aí o primeiro folhetim que foi entregar, a senhora atravessando a rua, o pai filmando, não sei se era verdade, eu creio que sim, né? Aí foi entregar, a moça não quis. Isso é normal, né? Ah, não quero não. O menino me xingou, né? Mas assim, é a dificuldade que nós temos. E isso é natural, né? A criança não sabe, né? O pequenininho lá se sente frustrado e extravasa dessa forma, né? Então, assim, nós vamos nos frustrar. Né? E a pior coisa, né? O Márcio falou disso ontem para a gente. A pior coisa na nossa vida é a gente se frustrar com Deus, né? Por que as pessoas se tornam ateus? Não foi esse o sentido da palavra que falou? As pessoas se frustram com Deus, assim, nas necessidades delas, não nas necessidades de Deus, mas na necessidade delas, né? Então, são todas as pessoas que conhecem a Deus, criam a Deus e se decepcionaram com Deus. Não foi esse o sentido que você falou ontem? E é verdade, né? Quem na sua consciência, né, imagina um mundo sem Deus, né? Até a ciência tem se voltado para isso, né? A ciência tem se voltado para isso. Pessoal, nós temos no tal do Big Bang, mas sim, de algum lugar surgiu algo, não surge algo, do nada não surge algo. Então assim, né? Ficamos voltando para a essência de Deus, né? Cuidado, porque o Big Bang já deu problema aí, né? Não, é isso aí. Tá. Esses ensinos, eles têm se, sim, né? Eles têm se desenvolvido e têm assim, eles mesmos se questionado em relação a isso, né? Então, para nós é claro, né? Então, assim, então é esse o sentido, né? Do homem sem Deus, do homem sem propósito. E muitas vezes, aqui, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a gente, não é isso? Está escrevendo para a igreja de Efésios. Então ele está falando isso aí, ó, propósito, intercessão, né? E muitas vezes, assim, na maioria das vezes, a gente não faz isso, né? A gente não faz de interceder, de clamar, né? E a gente vai continuar aqui. E o apóstolo Paulo, assim, uma atitude que ele faz, assim, exemplar para nós, ele fala assim, por essa razão, eu me ponho de joelhos, né? De necessidade, né? De necessidade. Mas assim, a gente vai continuar e a gente vai ver. Então a gente precisa entender todos esses aspectos. Então, vai desenvolver em três partes, né? Primeiramente, como bom presbiteriano, né? Divide todos os textos em três partes, né? Então, bacana para a gente aí, né? O sermão está pronto, né, Márcio? 3 pontos, né? O preâmbulo da oração. Como é que o apóstolo Paulo ele inicia o texto aqui para nós? Efésios capítulo 3, versículo 14. Vou pedir a Lívia lá atrás, o pessoal estava reclamando, né? Eu sempre peço o pessoal desse lado aqui, o pessoal na frente. Então vou começar a pedir o pessoal de trás também, né? Para uma diversificada, o pessoal, todo mundo participar, né? Lívia, por favor, Efésios 3, versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. O que essa postura do apóstolo Paulo ela mostra? O que ela mostra? Reverência. Esse é o ponto principal, né? E assim, hoje, nós estamos vivendo uma época assim tão louca, né? As pessoas não têm, lá fora eles falam assim, não tem respeito mais, né? Eu lembro quando eu era criança, né? Não é lá em Barbacena, não, nem tinha foto Antônio, mas ela em Fabriciano, né? Eu lembro disso até hoje, né? A gente morava lá na rua, a rua que a gente morava era no alto do morro, assim, Rua 19. E para chegar lá em cima, lá tinha que, né, passar por outras ruas, na Rua 12, tinha que passar na 12. Aí fazia curvinha na 12, subia para 19. Aí quando o carro da polícia vinha, né? Ficava os meninos olhando lá. Aí ele ficava soltando papagaio na rua. Assim, a polícia vai prender vocês, caras soltando papagaio.
vezes se perdeu a reverência, né? Ao culto. Reverência ao culto a Deus, um Deus que merece reverência, né? Só antes da lei falar, eu lembro um dia certinho, né? Desse dia eu lembro certinho, né? A cabeça não está muito boa, mas algumas coisas eu lembro, né? Morava em Pouso Alegre, na época morava sozinho, e domingo à tarde não tinha nada para fazer, né? Ia na escola dominical, e de tarde ia descansar, né? Hoje mais ainda, né? Já está velho, você gosta e já dorme, né? Mas na época, assim, o que eu vou fazer? Vou dar um passeio aqui na cidade, né? Aí eu lembro certinho, né? Aí coloquei um short, uma camisa e fui dar uma volta na cidade lá. E tinha uma igreja, eu lembro certinho, perto da rodoviária, a igreja Renascer, né? Essa igreja Renascer, dos governantes, né? E eles tinham um pouco de tarde, né? Eu passei pela igreja, crente da igreja, filho, crente fica doido para entrar na igreja, né? Então, a igreja tem louvor, tem administração, vou entrar. Aí cheguei na porta assim, vi lá, mas não vou entrar porque eu não estou apropriado para entrar na igreja, né? Estava vestido apropriado. Aí o diário, né? Não sei se é o diário, vai entrar não, mas não vou entrar não, eu estou vestido apropriadamente para entrar. Eu disse, não, senhor, aqui não tem isso não, pode entrar, não tem problema não, né? Assim, não entrei, sem jeito de entrar na igreja, não achava apropriado daquela forma entrar dentro da igreja, né? E quando se perdeu disso, né? Felizmente esse não é um problema na nossa igreja, né? Mas tem algumas igrejas aí, né? As mulheres, até os homens, né? Tem esse problema, né? De roupas inadequadas, né? Então o apóstolo Paulo mostra isso aí, uma pessoa que tinha reverência a Deus, poderia fazer essa oração de pé, poderia fazer isso sentado, mas assim, mostrou, né, como a Lívia disse aqui, reverência ao Senhor, ao Deus que ele servia, ao Deus que ele cria. Por favor, Lívia. Sobre esse assunto mesmo, André, logo quando eu cheguei aqui na igreja presbiteriana, uma coisa assim, até hoje eu tenho isso comigo, que quando a gente chegasse na porta da igreja e alguém estivesse orando, não entrar. Você pode reparar que se eu chegar aqui e alguém estiver orando, eu não entro enquanto a oração não termina, por reverência. Hoje não se ensina isso. Não se ensina isso, né? Não deveria Ensinar, verdade. Porque de uma certa forma, você entrando, você vai estar até mesmo tirando atenção de quem está ali em espírito de oração, pode, né, a pessoa prestar atenção em você está entrando, e eu acho que isso é uma forma de reverenciar a Deus, né? Em respeito a quem está orando e em reverência a Deus, esperar para que a oração se conclua. A gente o estudo vai sendo completado, né, dentro do que os irmãos colaboram, e assim, o que ele falou é muito importante. E assim, e sabe o que eu vejo a importância disso aí? Que a igreja não tem ensinado isso que ela falou. Eu aprendi isso, eu também não entro, porque eu aprendi dessa forma, né? Eu tive estudo, sim, me ensinaram dessa forma. Durante a oração você não entra, você não vai entrar, né? Então assim, mas hoje nós não ensinamos isso mais. Nós não ensinamos isso mais. O erro talvez seja porque assim, mudou a época, mudou a era, né? Então assim, a gente não ensina. Eu aprendi dessa forma. E isso mostra a reverência à palavra de Deus, né? Excelente, muito obrigado, Lívia. Eu aprendi assim também, eu vejo as coisas sendo diferentes mesmo, mas eu fico pensando, não será porque hoje as igrejas também capacitam mais os seus crentes a estar concentrado na oração, e se entra alguém, ele mantém aquela coisa. Eu acho que não é, eu discordo Porque você. eu pergunto isso. Uma pessoa transitando durante a oração vai atrapalhar. A minha atrapalha, eu creio que atrapalha muitas pessoas, não vou falar mais. Quando você está muito voltado, concentrado naquela oração, pode Sei, perder entendi. o céu. Entendi. Mas é esse o sentido, é de não atrapalhar, né? Às vezes você está sentado lá concentrado, cada pessoa. Eu acho. E assim, só um instantinho, Paulinho, né? Estou acostumado a fazer umas provas aí, e assim, depois que mais atrapalha é isso aí, né? Às vezes tem umas meninas lá sentadas lá, né? Aí no meio da prova levanta assim, e assim, eu acho que vai de proposta, e vai pisando assim, parece que está andando no elefante, né? Filha, aquilo ali, quando ela não vai e não volta, você não consigo. Eu não consigo concentrar de novo, senão aquela danada vai voltar, né?
Inclusive, na igreja até de Pouso Alegre, nós ensinávamos nem durante a leitura bíblica, né? A gente esperava os intervalos, terminou, rápido. Então, assim, na verdade, o certo, sabe o que é o certo? É chegar antes, né? Antes de chegar, né? É isso que eles ensinavam. Por um acaso aconteceu algum acidente de chegar atrasado, é isso, vai esperar a oração e a leitura da Bíblia, você não vai entrar nesses instantes. Terminou de ler, ó, rapidinho, lá de fora você já olhava para o lugar que você ia sentar e ia sentar rapidinho, né? É isso, eu aprendi dessa forma. Eu aprendi dessa forma. Eu aprendi dessa forma também. Se chegasse atrasada na missa, tinha que esperar a hora da oferta. A gente tinha que esperar a hora da oferta. Eu acho que isso é natural, né? Paulinho. Isso aí, os mais velhos da igreja aqui, isso aí, quem realmente ensinou isso para a nossa igreja aqui, ou se quiser, eu digo, eu sou docente. Docente com diário na porta, não deixava ninguém entrar, só eu orando e baixava no peito, espera terminar de orar. Então, o docente passou isso para a nossa igreja. Eu acho que assim, é lógico que você falou, né? Falta de respeito, de independência. E eu acho que hoje, o trabalho da igreja, às vezes ele tem que parar, por quê? Por medo, perder medo, ficar com raiva, o diário. É simples, mas o município não tem na igreja. Falar assim, o diário tem que ser chato. O diário, se não for chato, a igreja não vai ganhar de acordo, não. Ele não é o diácono bom, né, Paulo? Quem que é o chato da igreja? É o diário. Mas ele pela ordem, ele tem que chamar, ele tem que prestar atenção do membro que está conversando, mexer no celular. Agora hoje, a gente está orando para os outros conversar com a gente. Você está tudo fechado, orando, chegou um e aconteceu. Isso é nossa igreja, aqui tem isso. Pois é. Então eu estava dizendo, agora, o diácono não vai ficar com vergonha, não. Ele tem que chegar e ó, para cá, não, vai se mexer no celular aí, ó. Para de conversar na hora, você está trabalhando muito. Mas Isso, isso, a gente fica incomodado com isso. Você deve fumar. Isso incomoda quem está na frente. incomoda demais. Então tem que chamar atenção mesmo. O diácono é chato. Ele tem que chamar atenção. Isso não é ser chato, é a função do É a função dele.